Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a insônia, um transtorno aí que incomoda muitas pessoas e que está relacionada com a depressão e com a ansiedade, que nós já falamos aqui nesse canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Vamos lá. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a insônia, né? A insônia, como nós vimos, ela é um dos sintomas da depressão, né? Assim também como da ansiedade, né? Então, principalmente também nas pessoas que têm depressão conjugada aí, né, com sintomas ansiosos, vai estar presente aí esse sintoma da insônia, né? Também assim como pessoas com estresse. E aí vem a questão, né? Como se trata a insônia, né? Como que se faz o tratamento da insônia? Muitas pessoas usam, né, os famosos remédios para dormir, né? São chamados de benzodiazepínicos, né? Entre eles aí o Rivotril, que é o nome de marca, que é o clonazepam, né, a substância, e outros PANs aí, alprazolam, diazepam, que são usados aí para dormir. Eles fazem parte de uma classe chamada de benzodiazepínicos. Eles são sedativos, né? Então a pessoa toma ali, ou em gotas, ou em comprimido, e pouco tempo ali a pessoa começa a dormir. O único medicamento aí que algumas pessoas aí tomam também, que é muito comum, que não faz parte dessa categoria, é o Zolpidem. O Zolpidem é um indutor do sono, mas ele não faz parte aí, dessa classe de benzodiazepínicos, né? Porque ele não é um sedativo, né? Ele é apenas um indutor ali para a pessoa pegar no sono. Mas todos esses outros aí, o clonazepam, que é o mais famoso, que é o Rivotril, eles são chamados de benzodiazepínicos. Esses medicamentos, eles, né, muitas pessoas do Brasil tomam eles são usados também para o tratamento, né, da ansiedade, para diminuir os sintomas ansiosos. Mas quando a gente fala para o uso deles para insônia, a gente vai ter um problema aí. Por quê? Essa medicação, né, a pessoa, quando ela, os primeiros meses que ela toma ali, ela tem esse efeito ali bacana, a pessoa toma e rapidamente ele induz ao sono. Mas com o passar do tempo, aquela mesma quantidade que a pessoa, ele vai criando o que a gente chama de tolerância, ou seja, aquela mesma quantidade, se a pessoa tomava 20 gotas, aquelas 20 gotas ali já não é suficiente para a pessoa dormir. Ela vai ter que aumentar a quantidade, 25, e vai ter que aumentar a quantidade. Ou se então a pessoa toma 1 miligrama ou meio miligrama, aí ela toma um mês, depois aquela quantidade de meio miligrama já não faz o mesmo efeito, ela tem que aumentar para 1, depois para 2, né? Então vai criando esse efeito de tolerância. O outro problema desses medicamentos aí em uso prolongado é a questão que, ao invés dele ajudar na qualidade do sono, na melhora do sono, ele vai fazendo ao contrário, ele vai piorando os sintomas da insônia. Então, o que acontece é que quando a pessoa toma algum benzodiazepínico, né, o Rivotril aí, o clonazepam, no começo aí ele dorme. Então, a pessoa pega no sono e dorme. Mas ela tende a acordar nas primeiras horas aí da manhã, né? Então, pela madrugada, 3, 4, 5, a pessoa já começa a despertar. Então, ela tem um despertar mais cedo. E o que ele faz também, ele muda um pouco do ciclo do sono. Então, o nosso sono ele tem um ciclo, né? Ele tem várias fases. Então, a gente tem uma fase 1, fase 2, fase 3, o sono REM, que é o sono mais profundo. Então, geralmente, no começo desse ciclo do sono, né, a gente começa com essas fases 1, 2, mas no final da noite, né, mais pela madrugada, no final da madrugada, a gente passa a ter mais, essas fases vão ciclando, né, elas vão passando rápido, mas a gente vai passando a ter mais fases do sono REM, que é o sono mais profundo, é o sono mais reparador. Então, o que essa medicação faz? Ela faz com que a pessoa tenha menos essa fase mais profunda do sono, que é o sono REM, que é o sono aí mais reparador, é a fase, né, do sono que a gente sonha também. Então, o que a pessoa vai fazendo, ela vai tendo fases do sono mais superficiais, né? Então, a pessoa dorme, mas ela não tem aquela sensação de repouso. Então, por isso que a pessoa sente sonolência durante o dia. Então, é isso que esses medicamentos, né, em uso prolongado, eles fazem. A pessoa acaba tendo uma qualidade do sono pior. Então, ela acha que o medicamento está ajudando ela a melhorar o sono, a dormir melhor, mas não, ela percebe que não, a gente está acordando muito cedo, estou sentindo sonolência durante o dia, é porque a medicação, ao invés de estar ajudando ela a dormir, ele está piorando a qualidade do sono. Ah, mas então por que os médicos passam? O que acontece é o seguinte, como eu disse, a insônia, geralmente, ela está relacionada a outros transtornos, né? Então, está ligada, às vezes, um quadro de ansiedade generalizada, um quadro depressivo, de depressão maior, uma depressão moderada, ou leve. Então, ao estresse, né? Transtorno de estresse aí, está ligado a esses quadros. Que muitas vezes a pessoa, quando ela vai ao médico, ela só queixa da insônia. Ela não fala dos outros sintomas que ela está sentindo. Da irritabilidade,
às vezes, né, dos sintomas ansiosos ali, da falta de concentração, dos outros sintomas que estão relacionados tanto à depressão quanto à ansiedade. Então, às vezes ali o médico, às vezes, tem a tendência de combater, de entrar com medicação apenas para insônia. Então, o que acontece é isso, assim, esses medicamentos, os benzodiazepínicos, eles são, né, auxiliares ali para que a pessoa dormir melhor no período de um mês, mas com o uso prolongado eles não têm mais esse efeito, tanto no sono, quanto também o efeito para melhorar a depressão e a ansiedade. Então, os medicamentos mais adequados, né, para tratar, né, a insônia aí, os medicamentos que vão tratar a doença de base, o transtorno de base, que é a depressão e a ansiedade. Então, seriam os antidepressivos, né? Principalmente aqueles antidepressivos, então, que eu já falei aqui, que estão ligados com a recaptação da serotonina. Porque esses antidepressivos, né, o estalopram, sertralina, e os também que têm o efeito dual, tanto na recaptação de serotonina, quanto na recaptação de noradrenalina, né, que tem um efeito nesses dois neurotransmissores, né, duloxetina, desvenlafaxina, venlafaxina. Esses antidepressivos, eles têm, né, um efeito melhor para tratar tanto a ansiedade quanto para tratar a depressão. E aí eles, né, vão auxiliar aí no tratamento da insônia. O que acontece é que esses medicamentos, né, os antidepressivos, eles têm um tempo para fazer efeito. Então você não usa eles ali e passa a dormir melhor. Eles levam no mínimo 15 dias para começar a apresentar os seus primeiros efeitos, né, os seus efeitos iniciais ali. E vai fazer o efeito pleno mesmo desses medicamentos com um mês de uso, né? Então o que acontece, imagina a pessoa chega lá, está com insônia, está atrapalhando isso, não está conseguindo, né, render bem no trabalho. Então a pessoa quer um remédio que faça o efeito rápido. Então às vezes o que o médico faz é entrar com o benzodiazepínico, né, o clonazepam, o rivotril. Mas, ou às vezes o médico até entra com o antidepressivo e entra com o benzodiazepínico, né, o rivotril, o clonazepam. Só que o ideal era que a pessoa usasse, né, o benzodiazepínico, o clonazepam, durante um mês. Depois de um mês, que o antidepressivo já começasse a fazer efeito, melhorando aí, né, o transtorno ansioso, de ansiedade generalizada, ou a depressão que fosse, a pessoa fosse retirando o clonazepam, o benzodiazepínico que ela usa. Então, ela ia se retirando. O que acontece é que, como a pessoa ela percebe que o benzodiazepínico, o clonazepam, faz efeito imediato, ela toma ele, rapidamente ela capota, ela dorme, então ela acha que é ele que faz o efeito. E aí ela para, às vezes, de tomar o antidepressivo e vai ficando só com o clonazepam. E isso vai virando um efeito cascata, porque aí ele vai diminuindo a eficácia, vai tendo que aumentar a dose. Esse medicamento também, os benzodiazepínicos, né? Eles, representados aí pelo clonazepam e outros PANs aí, eles também têm um efeito que a gente chama, né, de dependência. Então a pessoa acaba ali ficando dependente, como que é o efeito imediato desses medicamentos. E aí ela tem dificuldade. Quando ela quer retirar também, ela vai sentindo ali o síndrome de abstinência, né? Ela sente falta, ela não tem uma insônia mais profunda quando ela tenta fazer a retirada. Então, por isso que acaba a pessoa abandonando o antidepressivo e ficando só com o benzodiazepínico. Então, o importante é isso, a pessoa começou a usar, né, o benzodiazepínico e o antidepressivo, passou um mês, começa a retirar o benzodiazepínico e fica só com o antidepressivo, entendendo que ele vai fazer o efeito para a pessoa dormir melhor após um mês, né? Tanto para a pessoa dormir melhor, assim como também para tratar a ansiedade, para melhorar a depressão, né? Vai fazer esse efeito. Só que a pessoa precisa entender que ele leva um tempo maior, ele leva um tempo aí de um mês para fazer efeito. Então, se você, né, tá usando aí o benzodiazepínico, só o benzodiazepínico para dormir, e já está aí cada vez aumentando a dosagem, e está percebendo aí que mesmo você pegando no sono rápido, você toma, capota e dorme, mas que você está acordando mais cedo, que no final da madrugada aí, 4, 3 da manhã, 5 da manhã, você já vê que você está despertando, que durante o dia ainda você está sentindo sonolência, é importante você procurar o seu médico e ter essa conversa com ele, né? Às vezes, de entender qual está sendo a causa aí dessa insônia, se está relacionado com ansiedade, se está relacionado com depressão, com o que está relacionado. E às vezes entrar, né, pedir o médico para, se você não está usando um antidepressivo, fazer o uso do antidepressivo para tratar a causa aí dessa insônia, né? E ir bem aos poucos, bem devagar, né? Retirando o benzodiazepínico. Você vai ver que o seu sono vai melhorar. Principalmente para pessoas que já estão usando aí mais de 1 ano, 2 anos, usando benzodiazepínicos. Ah, é difícil? É. Mas não precisa ter pressa. A pessoa pode ir retirando bem devagar, um mês, 2 meses, 3 meses, vai retirando ali aos poucos, né?
A indústria farmacêutica ela já sabe dessa dificuldade de fazer a retirada dos benzodiazepínicos, por causa desse grau de dependência dele. Então, eles já fazem, né, medicamentos em gotas, para a pessoa ir reduzindo, né, uma gotinha ali por dia, uma gota por semana, vai de 20, passa para 19, passa para 18, vai reduzindo. Então, é só você procurar o seu médico, ele vai fazer um programa de redução aí, para retirada, né, uma redução aí, um desmame progressivo para retirada do benzodiazepínico, né? E às vezes você vai manter com antidepressivo. Aí a pessoa fala assim, mas se eu vou sair do benzodiazepínico, vou ficar lá só com antidepressivo, vou ter que ficar tomando antidepressivo por um bom tempo, por que eu não fico com benzodiazepínico? É porque ele vai ter efeitos muito ruins, né? A gente já tem estudos aí, né, que antes tinha um mito que os benzodiazepínicos causavam Alzheimer, causavam demência, né? Isso a gente sabe que não é verdade, mas ele tem um comprometimento assim na memória da pessoa de curto prazo, então ele vai tendo ali efeitos negativos, ele altera esse ciclo do sono, né? Então o sono ele fica alterado, então em vez de ele tá melhorando o seu sono, ele está piorando, e o antidepressivo não vai fazer isso. Então por isso que é importante fazer essa mudança, manter só com o antidepressivo. O antidepressivo é uma medicação, né, segura, que tem uma tolerabilidade muito boa, né? A pessoa não vai ter efeitos colaterais, né? A pessoa não tem essa síndrome de abstinência. Quando precisar o médico ver ele que está no momento de fazer a retirada do antidepressivo, a pessoa consegue fazer sem dificuldades, porque ele não vai ter causar essa síndrome de abstinência, de dependência que o benzodiazepínico causa. O que acontece com alguns antidepressivos, ele causa o que a gente chama de uma síndrome de descontinuação, né? Então a pessoa não pode parar abruptamente, ela tem que ir parando aos poucos. Então é muito importante sempre isso, a pessoa que usa um medicamento psicotrópico, um antidepressivo, um benzodiazepínico, ele está sempre ali fazendo acompanhamento com o médico, ele não tomar decisão de tratamento sozinho, né? Então não decidir parar sozinho com a medicação, né? Não decidir fazer a retirada sozinho, sempre consultando o seu médico de referência, ele que vai te ajudar a fazer tanto essa retirada do benzodiazepínico e também com o antidepressivo, o seu médico vai te orientar, olha, o momento ideal de você parar. O que acontece com o antidepressivo também é que muitas pessoas, né, que usam sertralina, estalopram, fluoxetina, né, ou outros antidepressivos, a pessoa ela toma durante um mês, ela sente a melhora da depressão e aí ela para. Aí o que acontece com o transtorno, né, com a depressão ou com a ansiedade? Volta. Esses medicamentos, né, o antidepressivo, ele sim tem uma recomendação de uso por um período mais prolongado, de 6 a 8 meses no mínimo, né? Para algumas pessoas com crise de transtorno de ansiedade generalizado, às vezes é até preconizado o uso durante 2 anos para sim fazer uma retirada. O que faz é isso, algumas pessoas melhoram e elas param com o medicamento. Então não é bom você, com antidepressivo, você parar sem o médico falar que está no momento correto de você fazer a parada, né? Então sempre quando for parar ou se for interromper o uso de um antidepressivo, você consultar o seu médico. Ah, Samuel, estou sentindo um efeito colateral ruim que está me incomodando. Então procura o médico. Aí ele vai fazer a troca, vai substituir um antidepressivo pelo outro, que não vai te dar esse efeito colateral. E no momento ideal ele vai falar o tempo, olha, vamos parar com o antidepressivo com 6 meses, com 8 meses, ou não, você vai usar durante 2 anos. Ou em alguns casos, algumas pessoas, né, que têm depressão, igual eu já falei da distimia, uma depressão crônica, ou ansiedade também aí, crônica, recorrente, o médico vai falar, olha, às vezes é bom a gente manter uma dosagem aí do antidepressivo de manutenção, né, uma dosagem contínua, às vezes pro resto da vida. Assim como, né, para outros transtornos, para outras doenças, como diabetes, hipertensão, a pessoa tem que usar aquela medicação para o resto da vida. O que acontece com as medicações, né, de uso psicotrópico, para transtornos mentais, que as pessoas têm um preconceito, né, de achando que, não é um transtorno, não é uma doença, então não posso ficar usando esse medicamento para sempre. Mas não, eles têm a mesma segurança que outros medicamentos, né? Então sempre ter essa orientação do seu médico. E lembrando sempre também, que eu sempre bato aqui na tecla, né, da terapia, né? Então, acompanhamento, né, psicoterápico, com psicólogo, né, ele vai auxiliar também, às vezes, a pessoa fazer, né, não ter que usar, às vezes, o antidepressivo ali por muito tempo, às vezes a pessoa com a terapia vai conseguir usar por uns 6 meses, 8 meses, e conseguir, o médico vai achar que os sintomas estão estabilizados e vai fazer a retirada, e não vai ter outro transtorno, não vai ter outro episódio de depressão ou de ansiedade, e aí o médico vai manter só com a terapia. Então, a terapia vai auxiliar muito aí também, mesmo que a pessoa não tenha como parar de fazer o uso do antidepressivo, vai ter que ter uma dose de manutenção, mas a pessoa vai conseguir não ter que ficar aumentando a dose ali do antidepressivo com frequência, porque cada vez os episódios de ansiedade ou depressão e da insônia estão ficando mais intensos. Então, a depressão também ela ajuda nisso, né? Às vezes, com a dose menor, né, de antidepressivo,
a pessoa consegue fazer ali a manutenção dos sintomas se ela faz a terapia. Se ela não faz, o médico, o psiquiatra tem que ficar aumentando a dosagem. Então, é muito importante também, né? Também para o tratamento da insônia, é a psicoterapia, né? A pessoa fazer a terapia. Porque muitos sintomas da insônia estão relacionados com o fator de estresse, né? Ok, nós vamos ficar por aqui hoje. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho aí sobre outras questões para auxiliar no tratamento da insônia, com alguns recursos que a gente chama de higiene do sono. Então, se você nunca ouviu falar desse termo, a gente vai falar um pouquinho disso sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço. Tchau.